Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Posso garantir a vocês que Lula ouvirá sobre a situação do Brasil com fatos incontestáveis da boca do Trump, como foi o caso da África do Sul. Vejam o vídeo do que o Trump fez com o presidente da África do Sul. President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us around the quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here. Occupy land, that's who we are. What would you like President Ramaphosa to do about the situation that we've just seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can take land. When they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, Nothing happens. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. The majority of them are black people. And we have now... The farmers are black. The farmers are not black. We I don't say that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't know we'd get involved here, but I will say this, that if the news wasn't fake, like NBC, which is fake news, totally one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible, but if they weren't fake news like this jerk that we have here, we had real reporters, they'd be covering it, but the fake news in this country doesn't talk about that. Entendam, o presidente da África do Sul sentou e achou que ia mentir na cara do Trump sobre a perseguição aos fazendeiros brancos no país dele. Fazer ali uma pose para a imprensa e sair como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu foi que o Trump trouxe reportagens que comprovam que o presidente da África do Sul estava mentindo. E ele foi exposto para o mundo inteiro ver. Vejam. Na reunião, o Lula vai ter que dizer ao Trump que o judiciário brasileiro é independente, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e que o Brasil quase teve uma insurreição ou um golpe no 8 de janeiro. Só que essas foram as mesmas narrativas criadas e usadas contra o próprio Trump por anos. Elas foram criadas para serem utilizadas contra o próprio Trump. E eu posso garantir a vocês que Trump vai estar preparado. Eu posso pessoalmente garantir a vocês que Trump vai estar preparado com as informações para desmentir o Lula. E o Lula vai fazer o quê? Vai dizer para o Trump que se ele estivesse no Brasil ele também teria sido preso no 8 de janeiro? Vai dizer que o Bolsonaro é fascista, assim como o Trump é a nova face do nazismo, segundo o próprio Lula? Vai dizer o quê? Que não existe lawfare? Que o judiciário é independente? E quando ele disser, não, mas eu não posso fazer nada, o judiciário é independente. Sobre o que ele será cobrado? Sobre a anistia. Como você se posiciona sobre o projeto de anistia? Como se posiciona o seu país, o seu partido, a sua base parlamentar? PEC. Então você imagina... É muito simples. Lula hoje vai dormir em uma posição política muito pior do que na posição política na qual ele acordou. Então não há como pintar esse convite ao Lula como uma vitória. Ah, mas o Trump elogiou o Lula. Porra, cara, eu não sei. Agora o Sam Puncher tá aqui, ó, entrevista à CNN aqui dos Estados Unidos, Mauro Vieira diz que a agenda do Lula impede um encontro na semana que vem e que entre o presidente brasileiro e Trump, mas o que deve acontecer é um telefonema. Ah, não vai encontrar? Por quê? Tá sem tempo? Sem tempo. Pô, desculpa, eu tô enrolado aqui, não tenho tempo, minha agenda tá ruim para encontrar o líder do mundo livre, mas eu vou fazer um telefonema. Ora, Lula sabe que seria humilhado no Salão Oval. Empresário do agro, empresário exportador. Lula não quer resolver o seu problema. Porque ele não tem como sentar frente a Trump. E Trump destruiu a narrativa do Lula, ao vivo, na frente do mundo inteiro. Ah, mas o Trump elogiou o Lula, Paulo. Porra. É mesmo? Filhão. Todo dia o Trump elogia líder do mundo inteiro. Leiam o Art of the Deal. Isso é parte de negociação. Aliás, eu vou reagir aqui, coitado. Eu gosto dele, ao comentário do Guga Chakra. Bota aí.
Trump nunca havia mencionado Lula. A gente sempre fala disso aqui. E hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se viu que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro. Ele formou a opinião dele em relação ao presidente brasileiro de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Então, de uma certa forma, esse encontro rápido. A gente falou 2 meses de tentativas, de Itamaraty, de enviados, deputados, senadores, empresários, foi Washington. Em poucos segundos, esse encontro do Trump com o presidente Lula conseguiu produzir uma das maiores, ainda não dá para ter contato diplomático, mas um dos mais avanços para tentar uma negociação. Até então não tinha. Agora não é que o secretário do Tesouro vai se encontrar com o Geraldo Alckmin. Não é que o Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. O Trump, o próprio presidente dos Estados Unidos, que na verdade, ele que manda em tudo aqui, ele falou que pretende se encontrar com o presidente Lula. E assim, ele já chega com uma imagem positiva. E o Trump tem uma coisa, ele não respeita quem captura. As pessoas que acabam se curvando a ele, chama de fraco. O presidente Lula bateu de frente de uma certa forma. Daí no momento que se encontrou, mostrou respeito. Ele gosta que tenha respeito, mas que também não pode se curvar, não pode ser um puxa-saco, por assim dizer. Então, eu não quero ouvir aí de Brasília, mas eu acho que é uma vitória do presidente Lula, não só pelo elogio que o presidente Trump faz, lembrando que o Trump sempre se foca no Alexandre de Moraes, nunca no presidente Lula, sempre no Alexandre de Moraes. Mas ele fala de uma forma extremamente positiva do presidente brasileiro e não cita o presidente Jair Bolsonaro. Eu até quero ouvir de Brasília, porque isso é um golpe muito grande nos bolsonaristas, né, que até então tinha essa coisa que o Trump com o Bolsonaro, e agora eles estão vendo o herói deles, o herói do ex-presidente Bolsonaro, o ídolo do ex-presidente Bolsonaro, elogiando justamente o presidente Lula, porque o que ele fez, pode não ter acordo lá pra frente com as tarifas, mas ele já elogiou publicamente o presidente Lula na primeira vez que ele se referiu ao presidente Lula. Eu acho que isso é um duro golpe no Bolsonaro. É um golpe duríssimo, Guga. Eu vou te dar só alguns exemplos. Há 5 dias atrás, o jornal indiano publicou a seguinte matéria: Donald Trump diz que é muito próximo do primeiro-ministro Modi. Ou Modi, como você prefere. Aí hoje, o Trump, nesse mesmo discurso às Nações Unidas, o que fez? Denunciou a Índia como um dos países que ajuda a financiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. No meio da guerra comercial com a China, o Trump elogiou o Xi Jinping, dizendo que ele era um homem muito inteligente. Chamou ele até de bonito. E enquanto isso, ele socava com força a tarifa na China e forçava eles a um acordo com os Estados Unidos. Ora, em 2018, ele elogiou o Kim Jong-un, dizendo que ele era uma pessoa muito aberta e honrada. Ao mesmo tempo, ele ameaçava o Rocketman da Coreia do Norte a destruir a Coreia do Norte, caso ele continuasse com as posturas agressivas em relação aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Guga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até o Trump chama todo mundo para a mesa de negociação. Ele chamou os caras do Irã para negociar. Esse é o jogo. O Trump elogiar e chamar alguém para negociar está longe de ser uma vitória. Pelo contrário, o morde-a-sopra que ele deu no Lula hoje é um aviso de que o Brasil está com o dele na reta. E eu digo, é assim que Donald Trump negocia. E quando ele negocia, ele vence. Não sobra para ninguém. Você pode achar que é blefe, meu. Mas eu volto a dizer o que eu já disse no programa de hoje. Quem achou que eu estava blefando até agora se deu mal. Então posso dizer a vocês, Lula chegará para conversar com Trump. Vai falar o quê? Por isso que já transformou o encontro num telefonema. Alguém acha concebível? Se fosse uma vitória e Guga estivesse correto, Mauro Vieira estaria dizendo agora que Lula não tem tempo de encontrar o Trump? Ora, faça-me o favor. Trump botou Lula em uma situação impossível. Se vai e faz a reunião, sai sem nada e corre o risco de ser humilhado publicamente. Se não faz a reunião, que é o que está acontecendo agora, perde o discurso de que ele é o homem do diálogo e Trump que não quer dialogar. Que foi a pergunta feita a ele, não só na entrevista na BBC, mas a pergunta que tem sido feita a ele em todos os lugares.